que toda vez que a situação econômica está difícil, que a situação política está difícil, que o desemprego está muito grande, que o arroxo salarial está muito grande, ao invés de aumentar a luta dos trabalhadores, ela diminui. Isso é histórico no Brasil e em todos os países do mundo. É histórico na vida sindical. E nós vivemos um momento difícil no Brasil. Nós não vivemos um momento fácil no Brasil. Vocês sabem que desde o impeachment da presidenta Dilma, não aconteceu outra coisa na vida do movimento sindical a não ser derrotas. Derrotas atrás de derrotas. O desmonte da estrutura do movimento sindical, o desmonte das finanças do movimento sindical, o desmonte da justiça do trabalho, o desmonte da previdência social e o desmonte do direito trabalhista que vinha praticamente desde 1943. Eles foram desmontando e a nossa capacidade de reação foi muito pequena. E por que a nossa capacidade de reação ela foi pequena? Porque esse movimento que os setores conservadores fizeram para tentar destruir aquilo que a classe trabalhadora brasileira acumulou durante tantos anos, foi antecipado por uma campanha muito forte, por uma narrativa muito forte de negação de quase tudo que era bom para nós. Por exemplo, eles cansaram de dizer que o salário do trabalhador brasileiro, as férias do trabalhador brasileiro, o 13º do trabalhador brasileiro, tudo isso significava custo do Brasil e tirava do Brasil o poder de competitividade a nível internacional. O Brasil não crescia, não exportava mais, porque era tudo muito caro aqui no Brasil. E nunca fizeram uma comparação entre o salário de um trabalhador brasileiro e o salário de um trabalhador francês, alemão, sueco, inglês, ou seja, nunca fizeram. Mais grave ainda é que todos esses debates de reforma no Brasil nunca levaram um trabalhador ou alguém ligado aos trabalhadores para dar a sua versão. Eu cansei de assistir debates sobre a Previdência Social, nunca teve ninguém contra a reforma da Previdência falando na televisão. Nunca teve ninguém participando de um debate, que eu tenha visto, pelo menos, nos principais canais de televisão que fizeram o debate. Nunca teve matéria em jornal. Se tinha uma matéria em jornal, era 50 contra a gente e uma defendendo uma posição. Por quê? Porque eles constroem uma narrativa e essa narrativa vai ganhando a consciência das massas e as massas vão achando que a gente efetivamente não tem sentido o que a gente está falando. Veja, por exemplo, que eles criaram o microempreendedorismo, sabe, para o Uber. O cara achava que era microempreendedor. E é uma coisa engraçada, porque todos nós, eu não sei na geração de vocês que são mais novos, mas na minha geração, tudo que a gente queria era não trabalhar dentro de fábrica e não picar cartão. Tudo que a gente queria era trabalhar por conta própria. Naquele tempo a nossa opção era muito pequena. Ou era ser motorista de táxi, ou era montar um bar. Sabe? Você não tinha a quantidade de alternativa que tem hoje. As pessoas sonham hoje com muitas coisas. Eu lembro que logo que surgiu a internet, a quantidade de jornalistas que achavam que, deixando de trabalhar na redação, iam fazer sucesso nas redes sociais. Quantos jornalistas fizeram sucesso nas redes sociais? Quantos conseguiram sobreviver? Quase ninguém. Os grandes portais que nós temos no Brasil são ligados às empresas e aos jornais que nós criticávamos todo dia. Eles mudaram, sabe, do jornal escrito para, sabe, a internet. E hoje o UOL é o maior portal do Brasil, você tem o G1, que é outro grande portal do Brasil, você tem os portais de todas as revistas, e nós não conseguimos competir com eles. E aí a gente se dá conta de que o mundo do trabalho está cada vez mais complicado. As pessoas estão ganhando cada vez menos. Eu não sei se vocês atentaram, Sérgio, mas durante o nosso período de governo,
Nós tivemos um momento em que praticamente 89% dos acordos salariais feitos com as categorias organizadas eram 90% com aumento real de salário. Esse ano, apenas 7% das categorias conseguiram aumento acima da inflação. E quem consegue igual à inflação, ainda dá graças a Deus, porque a maioria está conseguindo abaixo da inflação. E, pelo contrário, muita gente dá graças a Deus de estar trabalhando. E eles impuseram na nossa cara o trabalho intermitente. Inventaram uma cadeira verde e amarela, inventaram uma casa verde e amarela, inventaram uma série de coisas, sabe, que conseguiu iludir uma parcela muito grande da população, e nós não conseguimos construir narrativa para nos contrapor a isso. A coisa mais forte de tudo isso foi a Lava Jato. Eu não vou falar da Lava Jato aqui, mas a Lava Jato criou na sociedade brasileira a ideia, sabe, de que você tinha um Brasil totalmente corrupto e você tinha um grupo de juízes e procurador totalmente sério, totalmente honestos, quando o objetivo principal aconteceu. Aconteceu a destruição da indústria de engenharia no Brasil, aconteceu a destruição da indústria de óleo e gás no Brasil, aconteceu o desmonte da indústria naval no Brasil, aconteceu o fatiamento do gasoduto da Petrobras, da Eletrobras, ou melhor, da BR. Veja, qual era o argumento utilizado para a sociedade brasileira para fatiar a BR? Era de que no Brasil faltava concorrência. Na hora que tivesse concorrência, na hora que tivesse muitas empresas negociando gasolina, a tendência natural era o preço baixar. Muita gente acreditou nisso. Bem, o que aconteceu? Hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, sabe, a preço de dólar e vendendo a preço de dólar. Muita gente acha que é normal, porque tem uma guerra na Ucrânia, porque tem não sei das quantas. Eu só queria lembrar a CUT que em 2008, quando houve a crise econômica, o preço do petróleo chegou a 147 dólares no barril, e aqui no Brasil o preço da gasolina era apenas R$ 2,60. É por isso que eu costumo dizer que é preciso abrasileirar os preços da Petrobras. Eu fiz no Rio de Janeiro uma reunião, quando foi quarta-feira, uma bela reunião com uma parte do pessoal ligado ao petróleo, uma bela reunião com a participação de vários companheiros da FUP, e eu acho que dali dá para sair um documento importante, um documento para falar com a sociedade, não é falar com os petroleiros. Eu estou cansado de brigar com o Davis, ou seja, o Davis, você não pode fazer... Cadê o Davis? Está aí. Você não pode fazer boletim para os petroleiros, você tem que fazer boletim para os brasileiros. Ou seja, é o cara de gravata, sabe, que está andando na rua de São Paulo e do Rio, que tem que saber o significado da Petrobras para este país. E a gente ainda não conseguiu. Eu quero até, em tom de companheirismo, dizer o seguinte: foi feito um material extraordinário que foi publicado num livro. Esse livro, muita gente achou que os números eram muito grandes e muita gente ficou preocupado. Não, mas não vamos lançar esse número, vai ter divergência. Tudo que a gente precisa é ter divergência. Tudo que nós precisamos é estar, sabe, fazendo protagonismo. Sabe? A gente não conseguiu. Eu vi que o movimento sindical fez o Brasil de Fato tentando publicar, mas é tanta coisa naquele jornal que está inelegível, tá poluído o jornal. Era preciso fazer uma limpeza para o povo pegar. E a gente tem que dizer o principal na primeira página, para o cara pegar a lei e saber o que está dizendo. Quem vai entregar boletim na porta de fábrica sabe que o trabalhador não tem paciência para ler 4 páginas. Às vezes o trabalhador pega um boletim, ele lê do ponto do metrô até o lugar que ele trabalha, ele lê da onde ele pega no pátio até a portaria da empresa, ele nunca lê tudo. Então, se ele nunca lê tudo, nós temos que adotar a tese do Vicentinho, do nosso filósofo. O importante é o principal, o resto é secundário. E a gente tem que colocar o principal, sabe, na frente. A gente tem que colocar o que a gente quer na frente. O cara lê o que a gente quer, depois ele lê o resto, paciência. Mas ele tem que ler o que a gente está querendo.
Então, essa situação que nós estamos vivendo é a situação mais grave que o movimento sindical brasileiro está vivendo. Mais grave. E a gente vai ter que reconstruir isso. Eu já participei de uma reunião convidada pelas centrais sindicais. Estava lá todas as centrais sindicais, menos a central sindical, sabe, do Neto, aquela que apoia o companheiro Ciro Gomes. E vocês ficaram de fazer uma reunião para apresentar para mim o que vocês querem, sabe, para que a gente reponha ou reconstrua, não necessariamente igual o que a gente tinha, porque muita coisa também já estava superada. Vocês ficaram de apresentar para mim uma proposta, sabe, daquilo que vocês entendem que é importante ser feito no próximo governo. E eu espero, a gente está marcando uma plenária muito grande com os dirigentes sindicais, a gente está, dia 13, e eu espero que ali vocês construam alguns princípios básicos com as outras centrais, para que eu não tenha que receber uma plataforma da CUT, uma da CGT, uma de 6, 7 centrais sindicais. Ou seja, é importante que tenha uma só, e eu tenho certeza que vocês têm capacidade de colocar isso, sabe, no papel e me entregar para que a gente possa, a partir dessa plataforma, discutir quais são os deputados que nós queremos eleger. Aqui não tem ninguém inocente. Vocês sabem que qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente vai ter que passar pelo Congresso Nacional. E vocês sabem que a eleição de deputados e deputadas, de senadores e senadoras, passa a ter muita importância nesse país. Porque se a gente não mudar o Congresso Nacional, é muito difícil você imaginar que você vai fazer as reformas que nós precisamos fazer. Ou melhor, a contra-reforma que nós precisamos fazer. Não adianta chorar, se não tiver números, a gente não faz. Na Espanha, que era uma coisa que tinha o governo favorável, uma maioria de deputados favoráveis, depois de 9 meses de discussão, ganharam por um voto, porque um cara votou errado. Então, me dê aquele copo d'água, meu amor. Porra. Imagina se eu tivesse só 3% na pesquisa, nem água tinha aqui. Então eu penso, companheiros, que essa é uma eleição em que a gente vai ter que fazer mais do que a gente fez em outras eleições. Mais. A gente vai ter que colocar no papel o que a gente quer. E a gente vai ter que ensinar a sociedade a cobrar dos deputados as coisas. Porque, Sérgio, daqui para frente nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece. Quando a gente está dentro do plenário, Pimenta, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete aberto, se está caindo granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando por dentro. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. E a gente vai ter que tentar, sabe, mudar o jeito de votar.
Nós vamos ter que conversar mais sério com a sociedade a importância de votar no Legislativo. Porque eu não sei se vocês perceberam, nós temos hoje, se o doutor Ulisses Guimarães estivesse vivo, ele ia dizer que nós temos hoje o pior Congresso Nacional da história do Brasil. Por quê? Porque é um congresso, eu tenho tentado dizer, às vezes até correndo o risco de cometer um pecado, porque eu não sou deputado, não tenho imunidade, mas veja, nem o Ulisses Guimarães, quando era presidente da Constituinte e presidente da Câmara, que era presidente de um partido que tinha 306 constituintes e 23 governadores de Estado, nem o Ulisses Guimarães tinha 10% da força que tem o Lira hoje. A gente nunca teve orçamento secreto. Se esse orçamento fosse uma coisa boa, por que não é público? Por que fizeram uma coisa secreta? Por que a gente não sabe o nome do deputado que recebe? E não é pouca coisa, não. Uns dizem que são 20 bilhões de reais, outros dizem que são 16 bilhões de reais. O dado concreto é que você chega num estado, o governador fala assim para a gente, olha, antigamente o prefeito vinha falar comigo e eu ia falar com o deputado, agora não. Agora o prefeito não fala mais comigo, ele vai direto para o deputado, porque ele sabe que quem tem dinheiro é o deputado. Quais deputados? Todos. Só que os nossos têm as emendas normais do orçamento normal. Eu não sei quanto que é para cada deputado. Mas no caso deles, eles têm o normal e os anormais. Tá? E estão gastando fortunas e fortunas para essa campanha eleitoral, não se tem dimensão. Tá? E o que nós fazemos? Nada. O orçamento é secreto, a gente não sabe. Sabe? Todo mundo gosta de um pouquinho de emenda. Sabe? Então, como é que a gente vai mudar isso? Eu fico imaginando se a gente ganhar as eleições para presidente da República e a gente fizer minoria. Tá? O PT, que era o maior partido no Congresso, tem 56 deputados, em 513. A esquerda toda tem quanto? 100 e poucos deputados em 513. Só o Valdemar da Costa Neto agora tem 78 deputados. Ou seja, os partidos deixaram de ser partidos e os partidos viraram cooperativa de deputado. O que vale é a repartição do fundo eleitoral. O PL, por exemplo, só do fundo eleitoral, tem quase 800 milhões de reais. União Brasil. Sabe? 800 milhões de reais. Sabe? Não é o PT também tem muito. O PT tem 400 e poucos milhões. Tá? Então, vocês... Não, é sempre menos do que a gente gostaria, mas é mais do que em qualquer outro momento histórico os deputados já tiveram. Sabe? Então, eu não sei se você... Eu estou dizendo isso para você terem noção que nós temos uma tarefa quase que heróica, uma coisa revolucionária. Sabe, quais são os deputados que vão ser eleitos nas cidades em que a gente mora? Como é que a gente vai trabalhar para não deixar eleger pilantra? Como é que a gente vai fazer para não deixar a direita ter uma maioria? Sabe, se a gente não fizer nada, apenas a gente achar que votando no nosso candidato está resolvido o problema, sabe? Para uma Carme, que é candidata no Pará, deve ter 50 de direita contra ela. Com muito dinheiro. Como é que a gente vai construir a possibilidade de eleger o nosso pessoal? Essa é uma tarefa, Sérgio, que os comitês populares podem ajudar a fazer. Fazer uma carta compromisso, procurar casa de deputado por casa de deputado, exigir que ele assuma aqueles compromissos. Se não assumir, nós temos que dizer esse cara é contra nós. Eu só estou querendo dizer que nós vamos ter que fazer algo diferente do que nós fizemos até agora, para que a gente colha resultado diferente do que nós colhemos até agora. Então, essa eleição tem essa característica. Tá? Eu, pelo menos, vou tentar fazer, durante o processo eleitoral, um debate muito sério sobre a questão da importância de votar em deputado. Eu não sei se a gente... Deputado e deputada, senadores e senadoras, sabe? Eu não sei se a gente vai conseguir, mas nós temos que tentar, sabe? Construir a ideia de que o povo não pode continuar votando nos mesmos.
Bem, essa é uma coisa importante nesse processo eleitoral. E o movimento sindical, Sérgio, pode dar uma contribuição extraordinária, porque vai precisar muita organização e muito debate para que a gente diga concretamente o que a gente quer. A gente, embora eu tenha dito que a gente vai tentar mudar e destruir a reforma que eles fizeram, nós não queremos a volta ao passado. Então a tarefa de vocês está em produzir o que é o novo que vocês desejam. Porque se é novo ainda não está no cenário. Se é novo, muita gente ainda não conhece. Então é preciso escrever esse novo para que a gente comece a criar uma narrativa sobre as mudanças que a gente quer mudar. Tudo no mundo, Sérgio, acontece com a construção de narrativa. Se você acertar na narrativa, você ganha o jogo. Se você errar na narrativa, você perde o jogo. E nós temos perdido muito jogo porque os adversários têm feito as narrativas mais rápido e mais acertadas que as nossas. É a primeira manchete que vale. E a gente muitas vezes não consegue mudar essa manchete. Então, pelo amor de Deus, o movimento sindical tem que dizer qual é o novo que a gente deseja. Como é que nós vamos convencer o cara do Uber que ele não é um pequeno empreendedor? Que ele é quase que um escravo, sabe, nos tempos modernos, porque ele não tem quase que direito nenhum. Como é que a gente vai construir essa narrativa? Sabe, como é que a gente vai construir a narrativa para poder acabar com o trabalho intermitente? Porque pelo jeito que o povo está abandonado, era de se esperar que o povo tivesse com maior disposição de luta, e isso não acontece. A gente não está conseguindo fazer a mobilização que a gente acha que tem que fazer. A gente não está fazendo em defesa da Petrobras, a gente não está fazendo em defesa dos gasodutos, dos empregos, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, sabe? Não vai fazer da Eletrobras. A hora que eles venderem a Eletrobras, quem é que vai fazer programa Luz para Todos de graça? Quem é o empresário brasileiro que vai levar energia de graça para as pessoas que vivem na base do candeeiro? Nenhum empresário vai fazer. É só o Estado que pode fazer. Acontece que eles criaram na cabeça da sociedade a ideia de que tudo que é do Estado não presta. Não é isso? Tudo que é do Estado não presta. Então, veja, se não fosse a pandemia, eles continuavam atacando o SUS como atacaram desde que o SUS foi criado em 88. Raramente você via uma matéria favorável ao SUS desde que ele foi criado. Agora, com a pandemia, quando se provou que a iniciativa privada não estava preocupada em cuidar, sobretudo das pessoas pobres, que o pessoal do SUS fez um esforço incomensurável para dar conta do recado, é que se começou a falar bem do SUS. Tá? Mas não se iludam. Quando terminar a pandemia, vão voltar a falar mal do SUS. Porque quem domina a mídia é a medicina privada. Conseguiram tirar do Brasil todos os médicos cubanos que nós trouxemos e não houve nenhuma reação. Porque muitos médicos no Brasil eram contra os cubanos aqui no Brasil, muito sindicato de médicos, muito, sabe, entidade deles são todos contra. E nós não conseguimos reagir. Então, companheiro Sérgio, é hora da gente tentar juntar a força, juntar os cacos. A coisa mais grave, não para o trabalhador, para nós, eles acabar com a finança do sindicato. Gente, eles acabaram com uma coisa que ninguém conseguiu acabar. Acabaram. E gente do nosso meio favorável. Gente do nosso meio achando que o Temer ia mudar, que o Rodrigo Maia ia mudar. Ou seja, acabaram. Viu? O que eu disse para o Sérgio? Eu não quero mais imposto sindical. É importante os dirigentes da CUT saberem que nós criamos a CUT contra o imposto sindical. É importante a gente ter claro isso. Tá? Mas a gente não precisa de imposto sindical. O que a gente quer é que seja determinado por lei que os trabalhadores e a Assembleia Livre e Soberana decidem qual é a contribuição do filiado de um sindicato. E as centrais sindicais e a Assembleia Livre e Soberana
decide qual é a contribuição dos sindicatos para a entidade. É isso que nós queremos. E se alguém tentar fazer mutreta, nós mesmos temos que denunciar. Vocês estão lembrados que quando eu era presidente, eles tentaram fazer com que o Tribunal de Contas da União viesse fiscalizar as contas do sindicato. E eu vetei. Tá? Mas nós sabemos que muitos sindicatos têm muita coisa errada. E obviamente que uma entidade como a CUT não pode compactuar com isso. Precisa brigar para que as coisas sejam da maior seriedade possível, afinal de contas, sabe, cada centavo que arrecadar tem que devolvê-lo para o povo em forma de benefício, em forma de conquista, em forma de curso, em forma de alguma coisa que vale a pena ele contribuir para o sindicato. Então, Sérgio, eu acho primordial nessa plenária vocês terem, todas as centrais sindicais, uma proposta muito concisa. Não precisa ser uma coisa com 50 pontos. Sabe, você tem que ver o que é principal, o que é sagrado, o que a partir daquilo ali a gente pode conquistar o resto. Para ficar fácil a gente trabalhar a cabeça da sociedade, para ficar fácil você falar na televisão, para ficar fácil você colocar num panfleto. A gente colocar as coisas que são mais importantes para o movimento sindical, para que o movimento sindical faça um benefício que ele quer fazer para os trabalhadores. Então eu espero que nessa plenária a gente consiga fazer. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que nós não teremos uma eleição simples. Sabe? Nós não teremos uma eleição simples. Nós teremos uma eleição complicada. Sabe? Nós teremos a imprensa não será imparcial. Ela não vai ser uma imprensa parcial, sabe? Ela vai ser uma imprensa mais parcial. Que lado ela vai tomar, a gente não sabe. Até agora o que a gente está vendo é que a imprensa trabalha de forma alucinada para encontrar uma terceira via. Tá? Esse negócio de terceira via, esse negócio de polarização, é uma cretinice. Porque polarização há toda vez que tem duas pessoas disputando. Toda vez que tem duas pessoas disputando, há polarização. O PT está polarizando desde que ele foi criado. O PT foi o segundo em 89, o segundo em 98, o segundo em 94, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018 e é o primeiro agora em 2020. Então o PT está sempre polarizando. O PT está sempre polarizando. Agora é o seguinte, eu gostaria de polarizar com os tucanos, gostaria de polarizar com o Fernando Henrique Cardoso, que é uma polarização mais democrática, mais sensível, não com um fascista como o Bolsonaro, sabe, que só sabe transmitir ódio, mentiras. Mas é com ele, paciência, é ele que está aí. Ele foi eleito por quem? Quem é que criou o clima para eleger ele presidente da República? Não fomos nós do PT. Então ele está aí e nós vamos polarizar. Vamos polarizar para ganhar as eleições. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que tinha muita gente que achava que o Bolsonaro ia cair com 2 meses de mandato, com 3 meses de mandato, com 5... O Bolsonaro é o cara que mais caiu do governo. E a gente percebe que não é fácil assim. Não é fácil, a gente percebe que ele tem uma turma. A turma dele envolve muitos milicianos, envolve muita gente de direita, envolve muita gente da área aposentada dos militares e alguns da ativa. Então nós temos que saber que nós não estamos lutando com um cara qualquer. Nós estamos lutando com um cara que conta 7 ou 8 mentiras por dia. Um cara que não tem pudor de atacar, sabe, qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Ele não tem critério de respeito. Ele não tem humanismo. Ele não tem solidariedade. Até hoje ele não teve um gesto para nenhum familiar das pessoas que morreram de Covid. Ele não tem. Isso não é a preocupação dele. A preocupação dele é tentar destruir o que vem pela frente. Então vai ser uma eleição que nós vamos precisar ser muito esperto. A gente não pode aceitar provocação. A gente não pode fazer o jogo rasteiro que eles vão fazer. Pelo menos da minha parte, eu não farei o jogo rasteiro que eles vão fazer. A gente não vai ter que criar uma indústria de fake news para ficar mentindo tanto quanto ele. O que nós precisamos é criar uma indústria de dizer a verdade para o povo. Tá? Porque eles não têm limite. Não tem limite, sabe, na eleição passada e não vão ter limite nessa. E eu acho que o Bolsonaro ele tem uma preocupação. Ele não sabe se ele perder a eleição, o que vai acontecer com ele.
Ele tem medo por ele e pelo filho dele. Como é que o cara faz um decreto dando sigilo ao Pazuello por 100 anos? Dando sigilo aos processos do filho por 100 anos? Mas nem em época de guerra você transforma as coisas em sigilo por 100 anos. Então, o que nós temos para brigar com ele? Nós temos que construir a nossa narrativa. Nós temos um legado muito importante, mas não é apenas um legado que vai fazer a gente ganhar as eleições. O legado, ele vai nos dar argumento para mostrar que a gente pode fazer mais do que eles. E aí a gente tem que definir o que a gente vai fazer. Qual é o modelo de crescimento econômico que nós vamos querer? Qual é a política industrial que nós vamos querer nesse país? Nós temos que começar a preparar para dizer isso e fazer os debates. A única coisa que eu tenho certeza é que nós nunca tivemos na miséria que nós estamos hoje. Sabe, o desemprego é muito forte, o desalento é muito forte, sabe, a falta de expectativa na sociedade é muito grande, mas muito grande. Poucas vezes eu vi esse país desalentado como eles estão hoje. E nós, então, precisamos, é o que eu pretendo fazer, eu quero colocar a questão da soberania na ordem do dia, para tentar explicar para o povo o que é um país soberano e o que é um país não soberano. Tá? O que é discutir a questão ambiental? Porque, Sérgio, a gente tem um problema de deficiência intelectual nossa. Sabe, a gente discute a questão ambiental pensando na Amazônia. Mas nós temos que discutir a questão ambiental pensando no povo que mora na periferia desse país, nas palafitas desse país, das pessoas que não têm água potável para beber, das pessoas que não têm coleta de esgoto, nem tratamento de esgoto, não tem coleta de lixo, as pessoas que moram em 3 metros quadrados, ali ele cozinha, ali ele namora, ali eles defecam, ou seja, discutir meio ambiente significa discutir isso também. Não é só discutir a questão da Amazônia, que é um tema central para a gente discutir, mas é importante saber que a questão ambiental envolve, sabe, um animal que morre muito por falta de cuidado, que é o ser humano. E isso muita gente não gosta de discutir. Eu vou discutir a Amazônia, mas quem vai discutir quem mora nas palafitas? Quem mora de Ribeirinho? Quem vai discutir isso? Então, esse é um tema que nós vamos ter que colocar na ordem do dia, porque nós queremos discutir a questão ambiental envolvendo o povo, sabe, que depende. Não é só o discurso da Angela Merkel, é o discurso do nosso povo no Amazonas, no Amapá, no Pará, sabe? Essa gente, sabe? Bem, então, veja, nós vamos ter que fazer coisa que nós não fizemos ainda. Tá? Vamos ter que fazer coisa que nós não fizemos. Então, eu queria que vocês estivessem preparados, porque não vai ser fácil. Não é uma guerra que está ganha, é uma guerra que a gente pode ganhar, e é uma guerra que eu tenho dito o seguinte: eu não tenho necessidade de ser candidato outra vez. A única razão pela qual eu quero ser candidato é porque eu acho que nós temos condições de recuperar esse país. O Brasil pode virar a ser protagonista internacional, o Brasil pode fazer a economia crescer, fazendo concomitantemente distribuição de renda, o Brasil pode fazer casa, o Brasil pode voltar a fazer uma série de coisas que está tudo paralisado. Então, essa é a ideia que a gente vai ter, sabe, para voltar a ganhar. Por isso é que eu digo, eu não posso ganhar e fazer apenas igual já fiz. Se eu fizer só igual, já serei derrotado, ou seja, tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Eu acho que é possível fazer mais numa situação mais adversa do que quando nós chegamos. Por dirigentes da CUT lembrarem, quando nós ganhamos as eleições em 2003, o Brasil tinha uma dívida pública interna de 65%. Quando nós saímos, ela estava 32%. O Brasil não tinha o hábito de ter reservas internacionais. O Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões de dólares com o FMI. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as nossas importações. Nós não só pagamos os 30 bilhões do FMI, como emprestamos 15 bilhões para o FMI e fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta esse país até hoje. Tá? Então, por isso que eu não aceito esse debate esse negócio de lei teto de gasto. Sabe? Eu não gosto e tenho muita divergência com o debate eminentemente fiscal.
Sabe, eu acho que nós temos que ver claramente o seguinte: nós temos que ter uma proposta muito objetiva, muito concreta, para a gente melhorar a vida desse povo pobre. Sabe? Eu sei que não é fácil, mas eu estou dizendo, a melhor solução para a gente cuidar desse país é a gente colocar o povo pobre no orçamento da Prefeitura, do Estado e da União e colocar o rico no imposto de renda para que eles paguem algumas coisas sobre lucros e dividendos. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É muito mais fácil falar do que de fazer. Para fazer, nós temos que construir maiorias. Porque nesse aspecto, a correlação de força vale muito. E nós já temos a experiência do que aconteceu com a companheira Dilma. Todo mundo dizia, não, é humanamente impossível a oposição arrumar os deputados para fazer impeachment. É humanamente impossível, é humanamente impossível, humanamente porra nenhuma eles fizeram. Nós é que não conseguimos segurar o mínimo necessário para não deixar. Então nós vamos ter, sabe, que ter um trabalho muito sério, sabe, nas propostas que a gente vai fazer para a gente poder colocá-las em prática. Nós vamos ter que conversar com o agronegócio, nós vamos ter que conversar com o sem terra, nós vamos ter que conversar com o médio produtor, nós vamos ter que conversar com muita gente, porque mais difícil do que ganhar vai ser desfazer, sabe, o desmonte das instituições que eles fizeram. Muita coisa que vocês sabem que nós fizemos que não existe mais. Muita coisa que estava funcionando que já não está mais. Sabe, nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós temos que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos, sabe, de pessoas que não prestaram concurso. Vamos ter que tirar. Sabe? Então, isso não pode ser motivo de bravata, isso tem que ser motivo de construção. Porque se a gente fizer bravata, a gente pode não fazer. Então eu tô muito otimista, muito otimista. Aliás, eu acho que de todas as campanhas que eu faço, eu tive muito otimista na de 2002. Eu nunca tive preocupação, sempre achei que eu ia ganhar, e nessa daqui. Eu estou convencido que nós somos a grande esperança do povo brasileiro é que a gente possa fazer ele voltar a sorrir outra vez. Agora, vamos ver o que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está distribuindo dinheiro, está inventando gasto, sabe, que não é uma coisa fácil a gente desmontar isso. Eu fiz campanha contra o real. Falar mal do real naquele tempo, eu sei o que eu sofria, aparecendo pãozinho a R$9, a 9 centavos, eu falando mal do real. Então, agora a situação está ruim. O povo está sem comida, o povo está sem emprego, o salário está pior, mas ele está distribuindo dinheiro. E não é uma coisa perene, porque vai acabar assim que terminar as eleições. Então, gente, olha, eu vou terminar por aqui para dizer para vocês o seguinte. Me parece que a pandemia está diminuindo bem. Já estou vendo aqui todo mundo sem máscara, sabe? Significa a crença, sabe? Só os bancários é que estão com muita responsabilidade, ainda que estão com máscara. Mas eu fiz uma experiência muito rica no Rio de Janeiro. Essa semana eu fui para o Rio. Começamos no sábado com o congresso do PCdoB, o festival deles, que eu achei que foi muito bom. Depois nós fomos almoçar na companheira Benedita da Silva. Estava toda a família dela, ela teve uma cirurgia muito grave na coluna. Ontem morreu o filho dela, sabe? Depois nós fomos jantar na casa do Gilberto Gil. Depois nós fomos jantar na casa do Chico Buarque. Depois nós fomos jantar na casa do Martinho da Vila, sabe? Mas tudo reunião, o jantar político, tá? Depois nós fomos jantar na casa da Daniela Mercury, sabe? E também era e era política. Eu vou aprender a dançar, porque é necessário. Você tem que ver a Grace dançar. Então é o seguinte, cada estado que eu for agora, o ato que nós fizemos na UERJ foi extraordinário. O ato da Bahia foi muito grande, mas muito grande. Às 5 horas da tarde foi um ato,
sabe, que tinha um salão enorme, cheio, e tinha mais gente fora do que dentro. E nós vamos começar a andar o Brasil agora. E cada lugar que a gente for, a gente vai querer terminar sempre à noite com uma reunião cultural. Nós temos feito um pouco isso, nós precisamos acostumar, sabe? Se os sindicalistas quiserem fazer reunião no Estado, a gente marca reunião com os sindicalistas, a gente marca reunião com os artistas, para não ficar só comício, para ficar o comício e a interação com a sociedade. A experiência no Rio foi muito boa, só que não dá para ficar 5 dias em cada estado, né? Nós temos que ficar pouco tempo. Aqui em São Paulo, eu, por exemplo, estou esperando que o Marcola apresente uma agenda para ir a Campinas, para ir a Osasco, para ir a Guarulhos, para ir nessas grandes cidades aqui, para ir no ABC, sabe, junto com a Haddad, que vai ser governador do estado de São Paulo também. Então é isso, companheiros. Fiz check-up, estou inteiraço. O médico até falou, não fale mais que você tem energia de 30, fale que é energia de 25. Sabe? Então, mas é verdade. Eu fiz exame, eu tô inteiraço. Hoje eu estou um pouco baqueado porque eu tomei a 4ª vacina ontem, a Janssen. Realmente ela me deu uma dor no braço. Eu não consegui dormir essa noite. Mas então, Serginho, é isso, querido. Eu acho que a CUT tem história, a CUT tem quadros e a CUT tem bandeiras para levantar a moral da classe trabalhadora brasileira. É preciso, urgente, a gente balizar o nosso discurso. Eu tenho te enchido o saco muito. Eu acho que hoje tem tanta gente desempregada que não dá para a gente ir na porta de fábrica só. O Moisés está aqui. Quem não conhece aquela beleza do Moisés, o nosso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, São Bernardo do Campo, ele está visitando muita porta de fábrica, o que eu acho uma coisa extraordinária, mas a verdade é que a maioria dos trabalhadores que a gente representou está na rua desempregado. Eu tenho falado para o companheiro Sérgio, se a CUT colocar um carro de som num ponto desse aí, General Câmara, ali no Parque Dom Pedro, para denunciar as mazelas e entregar o material, vai fazer mais efeito do que 50 portas de fábrica. Sabe, nós precisamos parar com esse negócio de tudo que a gente vai fazer agora. Vou colocar na rede. A rede nem sempre ela tem um sucesso que a gente imagina. Um dia desses eu tinha 2 companheiros importantes que a gente estava numa reunião, eles saíram para fazer uma live, aí nós fomos fazer o levantamento, a live de um dia 17 pessoas e a do outro 68 pessoas. Então, se a gente quer usar a internet, primeiro, nós temos que profissionalizar a internet. E temos que saber quem é que sabe fazer. Para a gente poder utilizar. E nós temos que convencer os dirigentes sindicais que tem um horário que ele tem que entrar na rede dele no sindicato para saber o que a CUT está pensando. Porque se você tem 4.000 sindicatos, todo dia você poderia passar a mensagem para 4.000 dirigentes sindicais. Todo dia. Todo sindicato tem uma diretoria de 5 ou 6 pessoas livres dentro do sindicato. Todo dia esses caras poderiam entrar no computador, vou ver qual é a ordem do Sérgio. O Bolsonaro faz isso. E nós não fazemos. Porque nós ainda somos muito individualistas. Sabe, nós somos, cada um acha que é o dono da verdade, cada um faz a sua rede, cada um faz a sua coisa e a gente não consegue coletivizar isso. Eu acho que está na hora da gente aprender, viu, Sérgio? No PT nós temos problema também. A Gleide tem feito um esforço imenso para tentar consertar, para tentar, sabe, cada deputado tem, o Pimenta e a Gleide são os reis da internet da bancada do PT, sabe? E eu acho que nós precisamos saber que essa rede, quanto mais eficaz ela for, mais chance a gente tem de fazer as pessoas amadurecerem do ponto de vista da consciência política. Tá dito isso, eu paro por aqui, Carmen, dizendo que eu tô alegre, eu tô vendo um cara que eu tô achando que é o Gonçalo. É o Gonçalinho. O que estás fazendo aqui, Gonçalo? Longe da sua terra. Hein? O Gonçalo era da Metalúrgica da Brastemp, era assessor do Vicentinho, virou prefeito numa cidade, governou quanto tempo? Aí um dia eu cheguei lá, o pessoal estava em greve porque ele não podia pagar salário. Ele veio dizer para mim, o que eu faço? Eu falei, paga, porra! Paga!
Quando era dirigente sindical, ele falava que não podia atrasar, agora é prefeito, paga. Bom te ver, Gonçalo. Tá, gente, é isso, olha. Eu só quero que vocês saibam o seguinte, a reunião nossa plenária é muito importante, porque na plenária é pra gente colocar, sabe, ânimo nas pessoas. É pra gente colocar mesmo tesão pra valer nas pessoas. Sair de lá todo mundo muito, mas muito animado. Nós vamos fazer uma do movimento social também, vamos fazer uma do movimento sindical. E nessa do movimento sindical é que vocês devem apresentar a famosa plataforma unificada da classe operária brasileira, sabe? Para que a gente possa, então, fazer a luta. E tornar público, o que é importante é a gente apresentar e fazer com que as propostas sejam de conhecimento da sociedade. Eu não tenho nenhuma preocupação com as críticas que eles fazem que a gente quer voltar atrás. Não tenho nenhuma preocupação. Quero que vocês saibam que nós vamos recuperar muita coisa da Petrobras. Quero que vocês saibam que a gente vai brigar muito para não deixar privatizar a Eletrobras, que é o que eles estão fazendo com a Eletrobras é uma canalice, sabe? E a gente não faz antes, depois a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. E eu acho que se eles conseguirem privatizar a Eletrobras, nunca mais a gente vai ter um programa como Luz para Todos. Nunca mais. Sabe? Então você vai ver que o povo vai sofrer muito mais. E nós precisamos dizer alto e bom som que se a gente ganhar, eu não sei se a gente vai ter força para privatizar, mas a gente vai ter que recolocar essas empresas, sabe, na nossa prioridade. A outra coisa que nós não temos que ter medo de dizer é que nós queremos um Estado forte. O Estado forte que nós queremos não é o Estado tutor da sociedade. O que nós queremos é um Estado que tenha força suficiente para induzir o desenvolvimento desse país. Um Estado que tenha banco forte para fazer crédito, para fazer investimento. Um Estado que tenha empresas fortes, sabe? Eu fico pensando, sabe, quando é que a gente vai ter um Estado com a capacidade de fazer um programa Minha Casa Minha Vida outra vez? Porque eles desmontaram, sabe, o nosso programa. Então a gente vai ter que ter coragem de dizer que a gente quer um Estado forte, que o Estado tem que servir à sociedade, porque eles trabalham sempre com a ideia do Estado podre, corrupto, e quem é honesto é a iniciativa privada. E não dá para a gente aceitar isso. Tá? Nós temos que fazer o debate com muita força. Por isso, Serginho, que acute no salve dessa enrascada que o Bolsonaro nos colocou. Um abraço e boa sorte para vocês, companheiro.